E a crise convulsiva? Como é que a gente vai manejar ela? Daqui a pouquinho vamos conversar sobre crise convulsiva também. Só aqui, acho que esse é caso clínico 9. Mudando. Ó, vocês vão ver que tem um caso semelhante, mas que vão ter grandes diferenças. 25 anos, epiléptico desde a infância, em uso de 3 classes de anticonvulsivante. Está com tosse e febre há 3 dias. E apresentou uma crise epiléptica breve, autolimitada em casa ontem, com melhora completa e retorno ao seu basal domiciliar prévio após cerca de 20 minutos. Veio hoje ao PA por falta de ar. Vamos lá, gente. Os 2 são jovens, os 2 tiveram crise. Mas em um caso, voltando para o caso clínico 8, cefaleia intensa 3 dias, febre sem comemorativos sistêmicos e fez uma crise. E o caso 9, já é epiléptico, não está confuso, não está com dor de cabeça e febre, dor de cabeça, ele está com tosse e febre há 3 dias. Ele veio ao PA por falta de ar, o paciente está com falta respiratória, talvez uma pneumonia. Agora, o que acontece? Quando eu tenho um paciente que já é epiléptico, qualquer intempérie clínica, seja uma pneumonia, seja às vezes uma desidratação, uma privação de sono, um fator estressor mais importante, às vezes até uma infecção viral. Quando eu tenho um paciente previamente epiléptico, diversas intempéries clínicas podem precipitar, podem reduzir o limiar para uma crise epiléptica. Então, assim, ele teve um escape de crise ontem, uma crise autolimitada, muito importante, já retornou ao seu basal domiciliar prévio. O que você tem que fazer aqui? Você vai manter os anticonvulsivantes, provavelmente esse caso aqui não precisaria aumentar, e vai tratar o que descompensou a crise. Vai manter o anticonvulsivante certinho, não suspende o anticonvulsivante, pelo amor de Deus, senão o paciente vai piorar e pode entrar no status. Você vai manter os anticonvulsivantes, às vezes avaliar aumentar ou não, aí o neurologista auxilia já em contexto de enfermaria, mas ele já retornou ao basal domiciliar, não está recorrendo crise, você vai tratar a pneumonia desse paciente. Caso clínico 9, eu não estou pensando em meningite. Também é um jovem que chegou convulsionando, mas olha como o contexto está completamente diferente. Beleza, vamos ao caso clínico 10. Paciente de 25 anos, também epilético desde a infância, sem nenhum comemorativo infeccioso, ele apresentou uma crise epiléptica generalizada às 5 horas. A manifestação motora melhorou, mas ele mantém um rebaixamento sensório. Vamos lá. O paciente teve crise assim, ele é jovem, eu não esperaria um pós-comicial tão prolongado para ele. Ele já é epiléptico, beleza, já trata para epilepsia, mas ele teve uma crise generalizada às 5 horas e continua rebaixado. O que eu posso estar diante aqui? Eu posso estar diante de um status epiléptico. Por vezes, o status epiléptico está tendo aquela atividade elétrica reentrante no cérebro, causando uma manifestação motora, eu posso ter um cessar da atividade motora, às vezes até por fadiga, e uma manutenção da atividade epiléptica no cérebro. Isso é altamente deletério para o cérebro, é o status epiléptico, o status não convulsivo. Então aqui eu tenho que tratar agressivamente esse paciente. Como que eu trato? Vamos lá, então vamos dar uma pausa. Como que eu trato uma crise epiléptica no PA? O paciente chegou convulsionando para mim. Você vai fazer uma ampolinha de midazolam, beleza, tranquilo, todo mundo sabe, você vai cortar a crise. Agora, se eu tenho uma suspeita de status epiléptico, um paciente que está fazendo crises reentrantes, um paciente que não está saindo da crise epiléptica, mesmo com a medicação abortiva, um paciente que não retornou ao seu estado cognitivo basal entre uma crise e outra. Claro, 20, 30 minutinhos ali pode ser um pós-comicial, mas já passou um período maior que isso, ele não está retornando, ele está mantendo rebaixado. Eu vou ter que tratar de forma agressiva, vou ter que tratar um status não convulsivo aqui, que empiricamente, estou no PA, o paciente não acordou. Como que eu trato? Depois daquela dose inicial, por exemplo, do midazolam, do diazepam, que você vai fazer ali no PA para abortar a crise. É a famosa idantonização, que todo mundo faz, né? Olha, gente, é muito comum o paciente chegar para a gente idantonizado e com a dose errada, do jeito errado. Então vamos aprender como idantonizar, como fazer uma dose de ataque de fenitoína.
A dose de ataque vai ser 15 a 20 miligramas por quilo. 15 a 20 miligramas por quilo. Você vai diluir em 100 a 200 ml de soro fisiológico e vai infundir em 40 minutos a 1 hora. Vamos lá. Não pode ser soro glicosado. Tem que ser soro fisiológico. O soro glicosado pode depositar. Não pode ser demorado demais a infusão. Então, a infusão demorada demais, ela pode perder o efeito. A droga perde o efeito muito rápido. Não pode ficar muito tempo ali exposta. Ah, não, coloquei para dentonizar em 5 horas. A droga vai perder o efeito. Não vai ser dentonizada de verdade. Ela não pode ser rápido demais também, porque a dose de ataque da fentoína pode causar arritmia. Tem paciente que faz bradicardia grave, que tem até parada cardíaca em PA por causa disso. É raro, mas acontece. Então, que tá aquele mesmo, né? É raro, mas acontece com frequência. Então, assim, 15 a 20 miligramas de fentoína, diluído em 100 a 250 ml de soro fisiológico 0,9%, infundido em 40 minutos a 1 hora. Isso é a dose de ataque da fentoína. E para que serve a dose de ataque? Para garantir que se chegue ao nível sérico adequado rapidamente. E aí depois, obviamente, você vai deixar a manutenção de 100 mg de 8 em 8, etc. A gente não vai entrar aqui no cuidado de enfermaria de CTI, que é o cuidado do PA, o primeiro contato com o paciente. Hoje em dia, cada vez mais a gente começa a ter levetiracetam venoso nos PAs. Seria uma alternativa também. Está chegando no Brasil. Então, assim, muitos lugares ainda não, a maior parte dos locais ainda não tem, mas eu acho que é uma tendência futura que a gente passa a ter de rotina o levetiracetam venoso. 1.000 mg, geralmente, venoso, dose de ataque, depois 500 mg de 12 em 12, usualmente suficiente. Mas vamos focar aqui na fentoína, que é o mais comum, a disponibilização mais comum hoje em dia no Brasil. Então, beleza, você tem uma crise complicada com status não convulsivo no paciente previamente epiléptico e você vai tratar agressivamente e dentonizar esse paciente. Beleza, falamos um pouquinho sobre crise, né? Depois eu vou falar sobre o status com midazolam ainda, mas ainda não, daqui a pouquinho. Vamos falar de mais um caso. Caso clínico 11, paciente de 70 anos, nega história pregressa de epilepsia, teve 3 crises epiléticas do tipo tônico-clônico generalizado em domicílio, tendo sido a última há 20 minutos. Foi admitido no PA sonolento e confuso, mas em progressiva melhora. O que nós temos aqui? Primeiro, eu tenho um paciente idoso que nunca teve epilepsia. É até óbvio, gente, mas a gente tem que pensar. O paciente tem 70 anos, ele nunca teve crise epilética na vida. E agora ele apresentou 3 crises generalizadas em domicílio, a última há 20 minutos. Eu tenho que investigar esse doente. Por que ele está tendo crise convulsiva? Será que é um tumor que está no cérebro dele causando crise epiléptica? Será que é uma infecção celular central? O que será que pode estar acontecendo? Ou às vezes nada. Existe epilepsia de início na fase da velhice. Isso acontece também. Mas o fato é, eu tenho que investigar a epilepsia desse idoso, se não tem nenhuma lesão secundária. Até prova do contrário, quadro neurológico agudo, inédito, sem história pregressa no idoso, tem que investigar se tem alguma coisa de orgânica acontecendo de mais importante, se não tem uma lesão secundária. Pois bem, ele teve 3 crises em casa. Chegou no PA, confuso, sonolento, mas progressivamente melhorando. Provavelmente esse paciente não está em status, ele está só no pós-comicial. Só no pós-comicial. Teve 3 crises em casa, hein? Esse é um caso que às vezes a gente até pondera dentonizar, porque ele acabou de ter 3 crises, a última tem 20 minutos, tem uma chance grande de recorrer crise com você no PA. Às vezes você pode segurar, ser mais parcimonioso, fazer uma dose de ataque ali, às vezes levetiracetam via oral, por exemplo, às vezes fazer um clobazam, iniciar um anticonvulsivante, investigar, e, obviamente investigar contexto infeccioso sistêmico, investigar distúrbio eletrolítico, que pode causar também, mas é um paciente que tem que ficar atento. Olha, acabou de ter 3 crises, vai ter outra? Então, lição do caso 11, crise inédita no idoso, eu tenho que investigar se não tem nada ali no sistema nervoso central causando essa crise, se não tem uma lake, se não tem alguma lesão ocasionando a crise. O idoso vai ter um pós-comicial, às vezes um pouquinho mais prolongado que o jovem, usualmente isso é comum. Às vezes o paciente fica horas, até mais sonolento, confuso, até melhorar. E se eu estou reentrando crise demais, eu tenho que pensar se esse paciente não vai evoluir para o status, não vai recorrer comigo e avaliar e dentonizar esse idosinho. Eu estou passando para o caso clínico 2, que vai ser uma continuação. Caso clínico 2. Esse mesmo idoso, 70 anos, sem história pregressa de epilepsia, teve 3 crises tônico-clônicas generalizadas no domicílio, admitido no PA, recorrendo crise. Mas olha, ele teve 3 crises em casa, chegou, você fala, vou pedir um TC primeiro. Foi lá e recorreu crise na sua frente. Você falou, não, eu vou dentonizar. Você dentonizou, fentoína, vamos relembrar? 15 a 20 mg por quilo,
diluído em 100 a 250 ml de soro fisiológico, não pode ser glicosado, soro fisiológico 0,9%, infundido em 40 minutos a 1 hora. Não pode ser rápido demais, pode dar bradicardia, não pode ser lento demais, que perde completamente o efeito. Beleza, idantonizou o nosso paciente, ou com a dose de ataque de fenitoína, ou com a dose de ataque de levetiracetam, ele recorreu à crise. Ele está recorrendo à crise a despeito da dose de ataque de fenitoína, a despeito da idantonização. Esse paciente está fazendo status epilético refratário diante de nós no PA. Eu estou no PA, não tenho neurologista, o que eu faço? O paciente está convulsionando na minha frente, refratária à idantonização. Passo 1. Eu posso fazer um repique da idantonização, completando até uma dose de 30 mg por quilo da fenitoína. Passo 2, que é muitas vezes o que a gente vai fazer aqui. A gente sabe que o status epiléptico é altamente deletério para o cérebro. A gente não pode perder tempo, isso é uma urgência. Então, muitas vezes, na refratariedade à idantonização, no status mantido, o paciente convulsionando na sua frente a despeito, você vai para as drogas sedativas. Então, vai ser o midazolam, 2 mg a quilo-hora. 0,5 a 2, geralmente a gente já começa com 2 mg a quilo-hora. Fala, nossa, Galileu, mas é uma dose muito alta, né? É uma dose altíssima, e é isso que é preconizado na literatura. Então, usualmente, midazolam puro, 2 mg a quilo-hora. Puro por quê? Porque senão vai ficar com um volume muito alto, não pode. Então, midazolam puro, 2 mg a quilo-hora, você vai manter por 24 a 48 horas e depois vai reduzir progressivamente 25% da dose inicial a cada 6, 12 horas até completa suspensão. Mas isso aí é o CTI que vai avaliar, a neurologia vai ter entrado no caso, mas aqui a gente está falando da admissão. Você vai iniciar o tratamento para esse status epiléptico refratário com midazolam. Isso vai salvar o cérebro do seu paciente muitas vezes. Claro, nós não devemos fazer o tratamento do status com midazolam de forma leviana, porque é um tratamento que aumenta a mortalidade. Primeiro, você vai precisar entubar o paciente, porque isso vai causar um rebaixamento. Você vai suprimir gravemente o cérebro do seu paciente para tratar uma doença muito grave chamada status epiléptico refratário. Então, você tem que ter muita indicação. Um paciente com alguma evidência de status não convulsivo, um paciente com status convulsivo refratário. Essa é uma medida que salva a vida do paciente, salva o cérebro do paciente, salva o seu plantão, mas que não pode ser feita de forma leviana. Você tem que fazer com muito cuidado, mas que está muito bem indicada no status epiléptico refratário. Esse midazolam. E aí você coloca 2 mg a quilo-hora, deixa infusão contínua e o paciente vai para o CTI. Obviamente, o ideal, o preconizado na literatura, seria eu ter um EEG contínuo e eu fazer a mínima dose possível do midazolam venoso para deixar o meu paciente em surto-supressão. Mas a gente sabe que isso está muito distante da realidade do Brasil. Nos melhores hospitais, aqui em Minas Gerais, a gente consegue fazer EEG diário, mas o EEG contínuo realmente não é a realidade nossa em Minas Gerais, mas seria o mais correto. Então, por isso até que muitas vezes a gente já vai na dose de ataque, na dose mais alta, para tentar realmente tratar essa doença potencialmente tão grave para o cérebro.